Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo pelo portal da Câmara e pelo Facebook, dando sempre a transparência que o povo de Itaendu merece para saber acerca dos assuntos da Câmara. Hoje aqui, numa reunião extraordinária, estamos aqui para a apreciação de um projeto de lei do Executivo para o empréstimo junto ao BDMG, para empréstimo para a reforma da Casa de Cultura, onde foi pertencente à família do presidente Venceslau Braz, e do ponto de segurança pública, o chamado quartel. Então, faremos esta reunião. Por conta deste importante projeto, que tem data para ser finalizado, até dia 16, ele precisa ser mandado ao BDMG com a lei autorizativa. Então, por força deste momento, estaremos encaminhando para a leitura e votação do presente projeto. Havendo quórum, então, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária de 2021. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Referido projeto já foi lido nesta casa. Então, passamos à ordem do dia. Sofreu uma pequena alteração, só consignando os valores, mas João, especificando o objeto, contando a especificação do objeto, já encaminhado aos vereadores para a ciência de referida alteração, pequena por sinal, somente com esse acréscimo. Então, passaremos à discussão, tudo bem, pessoal? Discussão e votação deste projeto, sempre para facilitar, sim, obviamente. Presidente, eu acho que poderia ser lido só o artigo 1º, para ficar claro. Perfeito. Do que se trata. Leremos o artigo 1º. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura de todo o projeto de lei. Projeto de lei número 050, de 24 de maio de 2021. A Câmara Municipal de Itaendu aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo autorizado a celebrar com o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito até o montante de 2 milhões destinados ao financiamento de construção de prédio público para abrigar entidade atuante em ações de segurança pública e reforma da Casa da Cultura, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sobre a reforma da reserva de meio de pagamento das receitas de transferências oriundas do imposto, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, em montante necessário e suficiente para amortizar das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Parágrafo único. As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente, independentemente da nova autorização.
Artigo 3º. O chefe do executivo do município está autorizado a construir o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, como seu mandatário, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do artigo 2º. Os recursos vinculados, podendo utilizar esse recurso no pagamento do que for devido para a força dos contratos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do município e se restringir às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 4º. Fica o município autorizado a: letra A, participar e assinar contratos, convênios aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. Letra B, aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do BDMG, referente às operações de créditos, vigente à época das assinaturas dos contratos de financiamento. Letra C, abrir conta bancária vinculada ao contrato do financiamento no banco destinado a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato. Letra D, aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Artigo 5º. Os artigos provenientes da operação de crédito a que se refere essa lei deverão ser consignados com a receita do orçamento ou de créditos adicionais nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 6º. Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e os pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe do executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de créditos ora autorizadas. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Perfeitamente. Acredito que dessa forma fica mais claro para todos, uma vez que relembramos este tópico por inteiro. Então, passaremos à ordem do dia, continuação da ordem do dia, com a discussão e votação da Lei 050 de 2021, apresentada pelo excelentíssimo prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro, que autoriza o município de Itanhandu a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Passaremos à leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos. Sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Portanto, diante deste projeto de lei, que autoriza o município de Itanhandu a contratar com o BDMG, como vota, lembrando, para a construção do prédio para abrigar a segurança pública e também a Casas de Cultura, a reforma de toda ela, como vota a vereadora Thalita? Senhor presidente, eu acho que o quartel já passou da hora de ser finalizado, e ele sendo finalizado, nós poderemos ter mais policiais em nosso município, além de centralizar a Polícia Militar. E a Casa da Cultura precisa ser reformada, pois ela tem um valor histórico muito grande, e no futuro ela se torne um ponto turístico. Então, eu voto a favor. Obrigado, Thalita. Como vota o vereador Sandro? Aprovo. Como vota o vereador Pierre? Senhor presidente, considero importante esse PL. Com relação ao quartel, o colega Sandro pode inclusive comprovar. Primeira vez que se falou em quartel aqui em Itanhandu foi na gestão 2005, 2008, inclusive o prefeito era a favor de Vossa Excelência. Nós éramos vereadores, passou o projeto pela Câmara, obviamente votamos favoravelmente, só que teve problema com o convênio, com o Estado, e
essa situação vem enrolando. Eu sei que outros prefeitos também, o próprio Joaquim, o próprio Evaldo, tentaram mexer, mas infelizmente não foi possível. Essa é uma oportunidade única de a gente garantir um pouco mais de segurança na nossa cidade. O prefeito Paulinho já enviou a essa casa o projeto para troca de parte da iluminação da nossa cidade. Em breve estará enviando aqui também o projeto das câmeras, o monitoramento, e agora com relação ao quartel. Isso comprova, senhor presidente, o olhar que essa administração tem na questão da segurança pública, que tanto tem afligido o nosso povo. Além disso, tem a questão da Casa da Cultura. Também considero essa iniciativa muito interessante, visto que essa casa pode, inclusive, aumentar o nosso ICMS cultural, que vem caindo nos últimos anos. E isso rende recursos para o município. Além disso, senhor presidente, é de mais importante que o município tenha um local apropriado para conservar o seu patrimônio, a sua história, a sua memória. Por isso, voto favorável. Obrigado, vereador Pierre. Como voto, o vereador Rivaldo. Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer a presença do prefeito Paulinho, que veio esclarecer muitas dúvidas que a gente tinha a respeito do dinheiro que vai ser empregado. E a gente tem sofrido muito questionamento da população. Então, eu gostaria maravilha de agradecer ele. E sobre o quartel, é uma obra que precisa ser terminada. Começou e não terminou. E a gente vê a segurança da nossa cidade precária. E espero que essa obra consigamos aumentar o contingente de polícia na nossa cidade. Não sei se a gente vai conseguir. Tomara, peço a Deus que consigamos. E também da reforma da Casa da Cultura. Eu acho que é essencial, pois podemos expor nossas obras literárias, trazer visitantes para conhecer mais sobre nossa cidade, sobre o passado da nossa cidade. E parece também que vai ser na Secretaria de Educação, investido também. E foi comprado na gestão passada, e eu voto a favor, porque acredito no nosso prefeito, e acredito que eu, como vereador, vou estar fiscalizando todo o dinheiro, e tenho certeza que não vou me arrepender. Meu voto é sim. Obrigado, Rivaldo. Como voto, vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, mesmo tenho ciência da importância do quartel, a importância aí da catacultura, tudo, mas assim, meu voto em plena consciência contrário a esse empréstimo. Obrigado, Luiz Fernando. Como voto, vereador Éder. Boa noite a todos. Projeto muito importante, mereceu a discussão aí das comissões, uma reunião aí com o prefeito. É aquele momento que a gente faz várias análises nos projetos para chegar aí a algumas alterações e algumas explanações também. Endosso as palavras da Thalita, foi bem sucinta e chegou nos pontos importantes da segurança. Eu já votei a favor de aprovação para a reforma do quartel, né? Não está com esse nome no projeto por uma questão técnica, mas é o quartel, a gente precisa. Então, eu já votei a favor disso uma vez. E a Casa da Cultura Itanhandu, na verdade, tecnicamente falando, ele não tem nada explorado em termos de história. Né? Esses patrimônios que a gente tem não chegam nem perto de Passa Quatro, que é um vizinho nosso. E eu vou dar esse voto de confiança, eu vou acreditar no trabalho que está sendo feito da cultura, acreditar no trabalho que está sendo feito pelo prefeito agora. Então, eu vou, como eu voto a favor, vou dar esse voto de confiança. Obrigado, Éder. Como voto, vereador Kleberson. Quero cumprimentar o presidente, a mesa Thalita, secretária, colegas vereadores, servidores da Câmara e população que nos acompanha pelo Facebook e também pelo portal TV Câmara. Eu gostaria de, antes de votar, em respeito aos vereadores dessa casa e a nossa população de Itanhandu, para quem eu trabalho, dar algumas justificativas acerca do meu voto nesse projeto. Inicialmente, o PL que veio para esta casa, o projeto de lei, tratava-se, tinha a finalidade de reformar a Prefeitura Municipal, a sede da Prefeitura Municipal. Acredito eu, devido à repercussão negativa das ruas, o objeto foi alterado. Mas esse nunca foi o cerne da questão para mim. Esse realmente nunca foi o problema.
se seria a reforma da prefeitura, porque eu considero que tem uma necessidade, por causa do aperto que existe lá com o número de funcionários. A questão do quartel, que eu sou muito favorável, há anos, nós sonhamos com esse quartel, eu sou muito favorável a essa obra do quartel. E também a questão da Casa da Cultura, que nós já aprovamos esse ano aqui um valor de R$180 mil para serem alocados à Casa da Cultura. Então, esses projetos eu considero de extrema importância. Eu acho sim que o município precisa ter um quartel, eu acho que o município precisa da Casa da Cultura, esse espaço maravilhoso, mas como eu disse, o problema nunca foi a finalidade. A minha restrição com relação a esse projeto é com relação a se tratar de um empréstimo de R$2 milhões em plena pandemia. Nós estamos vivendo um momento muito instável, financeiramente falando. Nós sabemos que o governo federal despejou recursos nos municípios, fez o auxílio emergencial, muito recurso de saúde tem chegado, inclusive para Itaiandu, e nós sabemos que os próximos anos não serão de tanta fartura assim. Nós vamos viver uma crise econômica sem precedentes, que talvez dure 10, 20 anos. Então, eu tenho muita preocupação com a saúde financeira do município daqui em diante. Com relação ao valor de 2 milhões, o projeto diz que 2 milhões é o teto. Essas obras podem ficar num valor menor, e devem ficar. Não pode gastar 2 milhões para fazer um quartel e uma Casa da Cultura. Mas o que consta no projeto é o valor de 2 milhões, o que me chamou a atenção. Trata-se de um endividamento real, uma vez que nós vamos assumir 72 parcelas a partir do ano que vem, se tudo der certo. Então, este mandato e mais um talvez não seja suficiente. O próximo prefeito e talvez um terceiro precisarão pagar essas parcelas. O motivo real de eu ser contra o empréstimo é que Itaiandu tem hoje dinheiro em caixa. Nós recebemos uma resposta de requerimento que o vereador Éder fez, gentilmente, compartilhou conosco. Requerimento de 18 de junho de 2021, veio a resposta da prefeitura para cá, dizendo que a administração anterior, através do prefeito Evaldo, deixou em conta um superávit de R$ 11.278.688,83. Alguns recursos vinculados, a grande maioria, 8.036.000 de recursos vinculados, ou seja, para obras, recursos específicos. Mais R$ 3.241.815 em recursos livres, que pode ser gasto naquilo que o prefeito quiser. Então, mais de R$ 3 milhões em recursos livres o município tinha esse ano na sua conta. Ainda tem. É verdade que gastou já uma parte desse recurso com alguns projetos que eu considero importantes, que eu votei favorável, mas o recurso ainda temos muito recurso em conta, apesar de algumas previsões de devolução de recursos que nós teremos pela frente. Fora o recurso livre que ficou da gestão anterior em conta, para essa, nós temos R$ 1,5 milhão que vai chegar da Vale do Rio Doce em Itaiandu. Então, eu acho que é muito dinheiro, R$ 1,5 milhão. É um dinheiro semelhante ao valor do empréstimo sugerido. Então, esses são os meus argumentos, né? Eu quero deixar claro aqui aos colegas vereadores, ao prefeito, a toda a equipe municipal, que eu respeito muito quem pensa diferente. Eu passei os últimos dias refletindo muito sobre esse projeto, conversando nas ruas. E eu confesso a vocês que eu não encontrei uma pessoa que falasse, vota a favor, Cleves. Não encontrei. Então, como eu represento os meus eleitores, os meus munícipes, eu sou contrário a esse projeto. Repito aqui, é um direito do prefeito, é um direito da Câmara aprovar, mas o meu voto é contra esse empréstimo. Boa noite a todos. Obrigado, Cleberson. Como voto, vereador David. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos também que nos acompanham aí através aí das redes sociais. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de estar falando alguns pontos a respeito do projeto. A princípio, né, o projeto que chegou a essa casa seria para a reforma da prefeitura. Até questionei aqui hoje o prefeito por que dessa mudança na segunda-feira, né, a mudança do conteúdo, né? Sexta. Na sexta-feira, né? Desculpa, do objeto, né? E passou a ser, então, a Casa da Cultura e também ali do nosso quartel. Não sou contra a cultura e muito menos a segurança pública. Sou uma das pessoas aqui que cobra praticamente toda a reunião a respeito da nossa segurança, mas como disse o nosso colega
Cleberson também. Itaiandu tem hoje, né, aproximadamente 3 milhões em caixa. Já fizemos aí um repasse de R$180 mil na cultura. Itaiandu está para receber, hoje inclusive foi vinculado aí na imprensa, R$1,5 milhão da Vale, sendo esse valor 40% será depositado até agosto, 30% no final do ano e 30% até julho do ano que vem, do ano de 2022. Então, somando a isso, aí teremos bastante dinheiro na nossa prefeitura. E outra, Itaiandu, hoje, praticamente em todas as reuniões, falamos aí da questão da água, da questão de outros fatores aí que a população tanto pede. E esse empréstimo poderia ser para qualquer outra coisa também, né? Ele está aberto aí para qualquer outra coisa. Hoje o jardim sofre com a falta d'água. Então eu vejo aí prioridade e necessidade, certo? A prioridade hoje eu acho que seria outros setores. Então, por esse motivo, a nossa segurança, a questão do quartel, poderá, o quartel sendo reformado, poderá aumentar o efetivo. Mas também não sei se isso seria o caminho, porque hoje o quartel fica no bairro Nossa Senhora de Fátima e nem por isso o bairro Nossa Senhora de Fátima é um bairro excelente. Hoje, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, é um dos bairros mais problemáticos da nossa cidade, e o quartel fica ali. Então, eu acho que depende não só de um local, mas sim de outros fatores também. Então, por esse motivo, por essa explicação, eu também sou contra esse empréstimo, porque hoje endividar a prefeitura na atual situação que estamos passando é uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tem a carência de 12 meses, mas teremos que pagar, então, em 72 parcelas. Então, por esse motivo, deixando mais uma vez claro que eu não sou contra a cultura e muito menos a segurança de Itaiandu. Eu sou contra o empréstimo e o endividamento da prefeitura nesse momento. Sou contra o projeto. Obrigado, David. Eu gostaria de fazer algumas considerações diante de tudo que foi dito aqui, antes de declarar a questão da lei. Eu queria começar dizendo que o valor, ele consta no valor de até 2 milhões, isso quer dizer o teto. Não significa que Itaiandu pegará 2 milhões de reais, isso eu queria deixar muito claro para toda a população. Isso é o valor destinado aos municípios com o número de habitantes que nós temos, é o limite que nós podemos pegar. Diante disso, essa lei sendo aprovada nesta casa hoje, sancionada posteriormente, o município terá de encaminhar até na sexta-feira isso junto ao BDMG para que seja feito todo um procedimento lá dentro do BDMG de critérios para saber se Itaiandu vai ou não ser contemplada com este financiamento junto ao BDMG, o Banco de Minas Gerais. Diante disso, eu ressalto ainda que o valor de 2 milhões, conforme eu disse, é o teto. Ressalto que as planilhas orçamentárias que nós temos aqui com relação aos 2 projetos que vinculam este empréstimo do BDMG, com relação ao ponto de segurança pública, a planilha está datada de 28 de janeiro de 2020, no valor de R$ 435.882,77. Obviamente, de janeiro de 2020 para cá, agora em julho de 2021, os preços dos materiais de construção subiram muito, o que muito provavelmente esse valor aí vai subir bastante. Nós não sabemos o quanto esse valor vai subir, mas está detalhada todo o planejamento junto à planilha de custo e anexo ao presente projeto de lei. Com relação à Casa da Cultura, a planilha está datada de 16/6/2021, no valor de R$ 491.998,49. Esta, sim, já é uma planilha mais atualizada, obviamente. Deste valor, nós já aprovamos aqui nesta casa, por unanimidade,
né? Ressalto que foi por unanimidade, todos os vereadores votaram favorável ao projeto de lei 050 de 2021, que destinava R$ 183.987,88 para reforma da Casa de Cultura. O que é essa Casa de Cultura? Essa Casa de Cultura é uma casa que foi pertencente a Salgado Scarpa. Salgado Scarpa era genro de Venceslau Braz, casado com uma de suas filhas. Venceslau Braz foi presidente da República. Aqui nesta casa, que hoje estamos votando, nesta Casa da Cultura, passou Juscelino Kubitschek, diversos outros presidentes da República, diversos governadores de Estado e tudo mais. Então, tem valor histórico muito considerável. E considerando o valor dos 180 mil que já foi aprovado, nós estamos aprovando, na verdade, não são 491, porque 180 já vai ser empregado lá, em torno de 300 mil para finalização e reforma desta Casa de Cultura lá naquela cidade. Naquela localidade. Ressalto ainda que pandemia, se Deus quiser, não será mais desculpa. Assim esperamos, pois temos uma carência de 12 meses para começar a pagar, conforme dito por algum vereador, em 72 parcelas, com uma taxa de 6% ao ano. Quem aqui consegue algum empréstimo de 6% ao ano, 0,5% ao mês? Isso não se consegue, é só o governo do Estado que pode nos fornecer este valor. E quanto aos valores que o prefeito deixou em casa, deixou em caixa, eu queria dizer que 11 milhões, sim, deixou 11 milhões, confesso, está escrito, são números. 8 milhões são recursos vinculados. O que são recursos vinculados para que a população possa saber? São recursos que já têm objeto certo e destinado ao que vai ser pago. Ou seja, ele não pode ser usado em absolutamente mais nada além daquilo que já foi aprovado, inclusive pela Casa Legislativa dos mandatos passados. E 3 milhões de recursos livres. Desses 3 milhões de recursos livres, conforme conversa com o prefeito e outras questões mais, ele está reservando 1 milhão para, se Deus quiser, a gente conseguir finalizar, enfim, dar àqueles que mais necessitam a possibilidade de ter o seu terreno e a sua própria casa. 1 milhão para pagamento de possível devolução que a prefeitura tiver que fazer. E 1 milhão para demais outras obras que nós já aprovamos aqui, inclusive por esta casa, para outras reformas de outras coisas que precisavam ser necessárias também. Então, eu gostaria de dizer que no mandato passado foi apresentado aqui nessa casa, em 2019, um projeto de lei no valor de, salvo engano, R$800 mil para empréstimo. E aqui nós temos 2 vereadores nessa casa que votaram favoráveis lá, naquela oportunidade. E no valor de R$800 mil. Um para um velório, que sequer se tem terreno, e outro para o quartel. O velório, hoje, não é objeto deste projeto de lei, até porque ele não tem terreno, já não tem como construir, então não tem jeito de, infelizmente, antes da gente votar aqui algum empréstimo, qualquer coisa para a construção do velório, nós precisamos definir onde ele vai ser construído e qual a base legal para a construção. E o quartel. Agora, o quartel se mantém. O quartel se mantém. E nós temos aqui, além do quartel, o que já foi feito por esta gestão, só gostaria de ressaltar, é a eliminação de toda a cidade, conforme dito pelo vereador Pierre, e em breve chegará a esta casa as câmeras de segurança por toda a cidade. Então, no quesito de segurança pública, com a construção do quartel,
a iluminação da cidade e a instalação de câmeras por toda a cidade em pontos estratégicos, nós finalmente podemos dizer que Itanhandu será uma cidade mais segura. Obviamente, não do ponto de vista do bandido, porque, infelizmente, a gente não pode falar pelos outros, mas do ponto de vista do que a cidade, uma segurança que é dever do Estado, e o município pode fornecer, ele vai estar fornecendo tudo aquilo que ele pode conseguir neste momento. E agora nós temos a Casa da Cultura, né? E a Casa da Cultura, sim, ela tem terreno, ela tem planilha e ela tem todo um procedimento. No início, quando o prefeito trouxe este projeto de lei à casa, a esta casa, realmente se tratava da reforma da prefeitura. Mas foi sugerido pelas comissões que apresentasse um croquis, um detalhamento, uma planilha de custo, e, obviamente, esse tempo é muito escasso diante do tempo que nós temos para levantar isto junto ao BDMG. E, por isso, diante dessa possibilidade de levantar um empréstimo para que a gente possa dar a infraestrutura para a nossa cidade, alterou o seu objeto e, portanto, duas questões também muito importantes vieram à tona, que é a construção do quartel, que já estava lá atrás e por problema de prazo não foi resolvido, e a Casa da Cultura. Agora sim, nós temos diante de duas situações concretas, com tudo que a comissão pediu, e pronto para ser votada nessa casa. Nós temos planilha, nós temos projeto, e está pronto. Está pronto para Itanhandu tentar pleitear o valor dos recursos junto ao BDMG para conseguir algo de mais valioso para a nossa sociedade. Ressalto aqui ainda que, como na nossa vida particular, para que a gente consiga ter algo, infelizmente, a gente tem que nos endividar, digamos assim. Nós precisamos fazer girar o capital para a gente construir uma casa. Se a gente ficar esperando juntar o dinheiro para construir uma casa, se bobear, a gente passa a nossa vida e não vamos construir a nossa casa. Então, por isso, por todas essas razões, embora eu não tenha, diante do quadro de votação que já está 5-3, eu não tenho o voto de Minerva, eu gostaria de deixar bem claro isso a toda a população e dizer que este projeto de lei, sem sombra de dúvidas, irá beneficiar demais a população de Itanhandu. E, além disso, eu fui eleito também, inclusive, tive muitos votos daqueles que acreditaram em mim por conta da minha parte cultural, por conta da minha história dentro da música, por conta das coisas que, às vezes, eventualmente, eu escrevo, e a cultura, ela faz parte de mim. Então, não haveria como, ainda que eu tivesse o voto de Minerva, votar contra isso. E ressaltar ainda que o orçamento anual de Itanhandu é de em torno de 60 milhões de reais. E o projeto é de até 2 milhões, o que não significa que vai pegar isso tudo. E 2 milhões representa meramente 3% do orçamento anual do município. Então, são contas, são dados que eu trago aqui para que toda a população fique clara e ciente diante dessa transparência de todos esses atos praticados, tanto no Executivo quanto nesta Casa Legislativa. Por tudo isso, declaro aprovado por 5-3 o projeto de lei número 050 de 2021. E, diante disso, não havendo mais vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, declaro a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 19/7/2021. Muito obrigado a vocês, a todos aqueles que nos assistem. Tenham todos uma boa noite.